Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Entre Mundos. Olha, já até perdi qual é a nossa temporada aqui, mas estamos recebendo seres muito especiais, pessoas muito especiais aqui. Eu sou Rafael, sou engenheiro civil, sou docente da Fundação Logosófica e estou muito bem acompanhado aqui de três super feras, também docentes da Fundação Logosófica. Logo eles vão se apresentar para a gente intercambiar, conversar um pouquinho mais sobre temas muito especiais, sobre investigações, sobre experiências que a gente tem vivido à luz desse conhecimento. Rony, se apresenta para a gente um pouquinho, depois a Beth, depois o Augusto. Tá, eu sou o Ronieri, sou engenheiro, sou docente aqui também na Fundação, já tenho 7 anos, né? E, tô muito feliz aqui na Fundação, tenho aprendido muitas coisas aqui. Vamos tentar levar um pouquinho aí, né, pro pessoal aí de estar nos assistindo aí para tentar atrair mais seres para cá, né? O pessoal também aprender coisas aqui, se superar, melhorar, né? Ser uma pessoa melhor, é isso aí. Que maravilha, isso mesmo. Eu sou Elizabeth, sou estudante de Logosofia há 3 anos, sou secretária executiva e vim aqui fazer pela primeira vez esse podcast. Estou muito feliz de fazer, né, essa experiência e vou contar um pouquinho do que eu vivi. De uma experiência que foi bem interessante, onde eu pude levar alguns conceitos da logosofia. Tem um busão aqui que deve estar chamando a atenção da turma. Esse busão vai ser o nosso... Vai ser o nosso protagonista aí do Beth. Muito bom. Tô curioso também, hein? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Augusto, sou fisioterapeuta, estudante de logosofia também. É um prazer estar aqui de novo, muito bom. Maravilha, agora tu começa a voltar do outro lado da mesa, né, Augusto? Estou do outro lado da mesa. Que bacana, que bacana. Bom, eu vou começar trazendo um pouquinho, Augusto, vou direcionar essa primeira conversa contigo, porque faz aí algumas semanas você fez uma atividade aqui, um workshop, né, na Fundação, e você falou uma experiência interessante sobre a lei de movimento, né, essa lei universal que o autor da Logosofia nos ensina que, olha, para mim talvez foi uma das que mais impactou ao longo desses estudos logosóficos, mas que, né, esse conceito de leis universais, onde ele traz que elas regem a vida, né, do ser humano. E você trouxe especialmente sobre uma experiência, né, no trabalho, enfim. Conta um pouquinho pra gente, primeiro a experiência e depois vamos intercambiando um pouquinho como é que foi viver isso, qual foi a jornada, qual foi o caminho que você percorreu ao longo dessa trajetória. Rafa, assim, tudo começou, né, contando já a experiência, com o pensamento de querer mudar. Eu estava assim, estagnado no emprego, recebendo uma quantia não tão boa assim, né? Tava infeliz com o que eu tava vivendo, enfim, né? A gente sai da faculdade com tantos planos, querendo conquistar o mundo, e eu tava ali, né, empurrando a coisa com a barriga, vamos dizer assim. E aí eu percebi que tava na hora de mudar, sabe? Então começou com esse pensamento de mudança, assim, né? Na época eu já estudava logosofia, eu queria fazer esse movimento o mais rápido possível, né? E a minha profissão é movimento. Né? Eu trabalho com movimentos todos os dias, eu penso em coisas que eu preciso fazer para alcançar junto com o meu paciente em movimento, né? Então nada mais justo do que pensar por que eu estava parado e por como qual que seria o caminho para começar a se movimentar, né? Daí veio a lei de movimento, né? Então eu comecei a estudar isso e observar o que eu precisava fazer para mudar, se eu queria sair ou não do emprego, se eu queria, de repente, pegar mais alguma coisa, fazer algo diferente. E surgiu a ideia, né, de empreender. Bom, vamos empreender. E aí, como todo bom estudante da vida, eu comecei a buscar referências do que eu precisava fazer, né? E, obviamente, eu procurei no mundo muitos cursos, muitas ideias, muitas formas de agir e montei um plano. Esse plano tava bonitão, tá, Rafa? Assim, para vocês aí entender, eu tinha metas, eu tinha datas, tinha, assim, sério, se fosse uma empresa, ia voar, né? O business plan tava pronto. Show. E aí eu comecei a aplicar aquilo, consegui algumas pequenas conquistas, né? A gente comemora, né? Só que eu percebi, Rafa, num determinado momento que faltava algo, sabe? Então, assim, eu decidi empreender. Então, eu comecei a atender fora do hospital, que eu trabalhava no hospital, né?
tal, fui evoluindo, aí eu vi que o meu tempo tava começando a encurtar, resolvi sair do hospital, aí larguei o CLT, aquela coisa toda, então grandes mudanças aparentes, assim, né? E a mudança, no fim do dia, não parecia uma mudança. Sempre mudanças assim nas coisas lá, né? Assim, lá no trabalho, lá na outra coisa, lá no horário. Então ali eu até tinha lido o conceito da lei de movimento, né? Tava em mim esse conceito, mas ao mesmo tempo eu não estava vivendo ele, né? Aqui a gente estuda muito, né? A fundação ela ajuda a gente a entender que a gente precisa olhar para dentro. E nesse ponto eu não estava olhando. Né? Então, assim, uma mudança no externo foi uma mudança que não era aquela coisa profunda, que me dava uma felicidade. E o que eu entendi é que eu estava buscando isso também, né? Me sentir feliz com as minhas escolhas. Então, eu resolvi parar tudo que eu estava fazendo, dar uma pausa e percebi que o que estava faltando era isso, olhar para dentro, né? E aí essa é a chave. A mudança verdadeira começa com a gente, né? Então, assim, a circunstância era essa. Eu tava infeliz, tava querendo mudar a minha vida, ganhar mais dinheiro, ficar mais tranquilo. E não tava acontecendo nada disso. Por quê? Porque eu não mudei o que tava me segurando antes. Olha só, né? Então, assim, o que eu percebi? Tava com pensamentos de medo, tava com pensamento de preguiça de começar alguma coisa nova, de, sabe, comodismo mesmo. E eu mudei muita coisa, né? E não mudei nada porque eu ainda estava com os mesmos pensamentos. Então, assim, eles estavam me segurando, me deixando numa passividade. Eu não estava cumprindo a lei de movimento, que fala o seguinte, fala que a gente precisa ter esforços contínuos, aumentando a intensidade para gerar novos estímulos e, né, progredir na vida da gente, né? Então, o que eu fiz? Ataquei esses pensamentos. Aí estava a chave. Que eu comecei, por exemplo, a observar que o meu temor estava relacionado ao medo da falha. Mas a falha é uma oportunidade de aprender e melhorar. Então, por que não tentar? A falha eu já tinha, o não eu já tenho, sabe? Aquela história do não eu já tenho? Não, eu já tenho. Comecei a fazer os processos que eu precisava. E pensando assim, valentia, Augusto, você vai aprender uma coisa nova hoje. Fez toda a diferença. A forma de olhar, né? Começar por dentro ali. E aí, assim, né? Eu falei da preguiça, né? Eu tava com preguiça de, por exemplo, assim, ó. Agora que eu saí do CLT, eu tenho tempo. Então, eu posso, vou descansar, né? A gente trabalha tanto para receber as coisas que a gente quer e tal. Eu vou descansar. E aí, eu deixava de fazer as coisas do plano, sabe? Então, assim, não completava meus objetivos e as datas iam chegando e aquelas metas super legais viraram uma bola de neve de pressão, assim, né? E isso me desanimava. Então, assim, ali de novo um pensamento me tirando energia, porque eu tava cada vez mais na preguiça, mais na passividade, e me tirando movimento. Que era o que eu queria, movimento e mudança, né? Então, assim, atacar essa preguiça também foi essencial, né, nessa experiência. E, ó, vou dizer pra vocês, é uma experiência sendo vivida. Então, existem dias muito bons e existem dias que, olha, a preguiça vence, o temor vence. E você estava falando sobre um conceito interessante da logosofia também, que é o princípio consciente, né? Um termo, né, assim, para dizer que o homem, o ser humano, não é os seus próprios pensamentos, né? Então, esse é algo interessante, né? O homem não é os próprios pensamentos. Então, você falou assim, poxa, eu estava vivendo... né, eu tinha feito um baita planejamento e aí vinha aquele lá que você falou da preguiça. Mas agora que eu não tenho mais o trabalho lá no hospital, eu tô... Aí eu te pergunto, né, e esse é um movimento que a gente busca fazer na logosofia e individualmente cada um, né? Quem está me dizendo isso? Aonde está a origem desse movimento mental? Como começou? Essa é a minha verdadeira vontade, propósito, ou é alguma outra coisa que está movendo ali no interno para frear esse estímulo, digamos assim, né? E o que ela ganha com isso? O que eu ganho? Porque se eu tinha feito um plano todo bonitinho e tal, o erro não tá aí, o plano tem que ser feito. Exato. O que tá me impedindo? Quem tá me impedindo? Que agentes internos aí na mente estão me impedindo? Ao mesmo tempo,
não é assim, não, mas então beleza, então eram os pensamentos que são os culpados, os outros. Não é bem assim. Eu que deixei, né? Depois vamos falar do ônibus, né, Beth? Eu que deixei esses pensamentos entrarem, eu que tô sem a condição, né? E às vezes pode ficar muito nessa, o pensamento e tal, mas poxa, momento que a gente vem aqui para a logosofia e descobre o poder dessa realidade, né? E o autor ensina que os pensamentos são agentes autônomos que povoam a mente e ainda podem adquirir vida própria, algo nesse sentido. Poxa, então tem algo com vida própria dentro da minha mente que, obviamente, o responsável sou eu, né? Exatamente. Tudo bem que pode não ser a minha verdadeira vontade, meu verdadeiro propósito, mas o responsável por gerenciar essa turma aí sou eu, né? E você trouxe também uma experiência, ou na verdade uma imagem analógica, Augusto, do peão. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho mais e um pouquinho como que você venceu isso e um pouco do desfecho dessa tua experiência. O autor, ele traz pra gente observar, assim, né, uma analogia com o peão. Pensa o seguinte, o peão, quando a gente olha pra ele tá lá girando. Não parece que ele tá estático? Quando ele tá girando firmemente, assim, na ponta dele, ele tá basicamente parado. Se você olhar, né, relativo... Só que não. Para se manter naquela posição, né, ele precisa se mover. Se o peão para de girar, ele cai. Ele para totalmente. E na vida da gente, é assim também. Se a nossa mente está povoada, por exemplo, de pensamentos que tem ali sua vontade própria, que querem puxar a gente para um lado ou para o outro, e a gente não dá conta de, né, a minha mente é minha, eu tenho que comandar isso. Aquele pensamento vai me levar para lá, vai me levar para lá, e assim eu vou perdendo energia, eu vou perdendo esse movimento, né? Então, pensando nesse peão, né? O peão é um objeto que precisa de uma força inicial, mas para gerar o movimento contínuo, ele precisa de novos estímulos. Da mesma forma a gente. Então, assim, eu observei a partir dessa imagem, né, que primeiro eu precisava dar conta desses pensamentos para conseguir me mover com liberdade, sem que algo roube minha energia, como, por exemplo, um peão girando na areia. Você já viu um peão girando na areia? No primeiro momento você bota, ele gira legal, assim, ele é um movimento bonito, porém aquela areia, por ser instável em relação a uma mesa, uma coisa assim, né, ela vai tirando energia muito rápido. Então o peão, ele começa bonito e logo já para. Ele cai. Se fosse uma mesa cheia de objetos também, ele ia bater nos objetos. A mesma coisa. Entendi. Pensa, é uma imagem muito clara, assim, né? Se você jogasse numa mesa lisa, livre de objetos, até perder essa energia, o peão gira legal. Uhum. Agora, se eu botar o ônibus, o celular, o microfone e jogar um peão aqui no meio, ele vai bater lá, vai bater lá, vai bater lá, vai deixando um pouco dessa energia que ele ganhou, e esse movimento vai diminuindo até que ele cai também. Então, assim, é o que eu tava vivendo, basicamente, né? Levando essa imagem pra minha vida, né? Internamente, eu tava, assim, pensamento da preguiça aqui puxando, o temor aqui, falta de vontade. E o propósito ali no meio. E o propósito se mantém em movimento. Debatendo, exatamente. Então, assim, eu precisei justamente fazer esse movimento de tirar essas coisas, deixar a minha mente livre. E tem um porém aqui, Rafa. O que eu ia botar nesse lugar? Porque não é assim que acontece na vida. A gente tem a mesa do escritório, certo? A gente organiza a mesa bonitona. Daqui 3 dias, se olhar para essa mesa do escritório, ela tá uma bagunça. O que acontece ali, né? No pensamento, na mente é a mesma coisa. Se a gente limpou e não colocou as coisas certas no lugar e criou um propósito em cima disso, é a mesma coisa. Então, por exemplo, lá, eu tirei meu pensamento de temor. Eu falei que eu coloquei a valentia. Porque se eu não tivesse colocado a valentia, alimentado esse valor, o temor ia voltar. O espaço tá ali para ele, né? Então, um exemplo, né? Eu assisti também a apresentação aí do Augusto, né? Achei muito legal, assim, me vi em vários aspectos também, assim, várias situações eu me vi também no lugar ali do Augusto ali, porque ele traz uma parte ali que ele estava infeliz com uma determinada condição ali, né? E às vezes achando que ia mudar o cenário externo ali e ia resolver os problemas, né? Você ia deixar de ser o empregado ali de CLT, ia passar a ser o dono do negócio agora e ia resolver todos os problemas, né? Mas aí a gente se depara que lá naquela condição vai ter outros problemas, né? Que aí novamente a gente vai cair naquela condição de desânimo de novo, né? Porque a gente não se preparou internamente, né?
para resolver algumas coisas que talvez eram internas e não externas, né, Augusto? Se você puder falar um pouco também sobre isso. Foi isso que eu observei, assim, né? Eu acho que foi a principal mudança com os estudos foi essa, né? Entender que eu precisava preparar o interno para enfrentar esses novos desafios, para não repetir o erro, né? E precisou de muito esforço, né? Uma coisa que a gente já falou em alguns episódios, foi um esforço tremendo, assim, para vencer esse pensamento que estava lá, para justamente preparar esse ambiente interno para receber os novos desafios que, né? Pô, quem empreende sabe, né? Ser empreendedor é algo desafiador e interessante, assim, né? E tá preparado faz toda a diferença, com certeza, com certeza. E preparar-se internamente, né? Exato. Não só me preparar, assim, óbvio, conhecimentos frente à minha profissão ou que eu vou empreender é necessário. Perfeito. Mas estar preparado para enfrentar aquelas adversidades com o meu com o meu, né? A gente exato. trouxe no outro episódio sobre o biopsicoespiritual. Preciso estar preparado fisicamente para ter energia para aquilo, psicologicamente para saber, mas ter essas energias espirituais, porque não é fácil, né? Então tem que alimentar o banco, né? É isso mesmo. Então você trouxe, né, que no começo era um preparo muito físico e quando você começou a trazer para dentro de si mesmo, esse preparo de fato foi maior. E imagino que ainda, né, tá colhendo, né, altos e baixos. Eu também vivo essa realidade. Estamos nessa jornada e olha, é uma jornada muito feliz, muito feliz, muito feliz. E uma outra coisa também que eu acho que é interessante, Augusto, que você traz aí também sobre lei de movimento, né? Uhum. E talvez alguém pode estar se perguntando, né? Lá de fora, agora que está assistindo aí, está se perguntando o que é lei de movimento. Não sei se pode trazer alguma coisa rapidamente aí para a gente sobre o que é uma lei de movimento, o que é isso? Posso. Dentro dos ensinamentos que a gente estuda aqui, a gente tem o conceito de leis universais, né? Que o Rafa já comentou, são leis que interpenetram o universo e a nossa vida, né? De certa forma. E elas funcionam de maneira que é o seguinte: se você a segue, você avança. Se você não a segue, tudo bem. Mas tem uma repercussão, porque elas estão aí. Elas regem o universo que a gente vive, né? E a lei de movimento não é diferente. Então, o que acontece? Parafraseando, né? De acordo com a minha compreensão, é o seguinte, assim, o movimento ele precisa ser gerado. A gente não pode ser passivo às coisas da vida, por exemplo, esperar que a oportunidade chegue a nós, né? Um exemplo da minha vida, assim, né? Eu esperava muito que essa oportunidade chegasse para mim. Só aconteceu quando eu agi ativamente, né? Então, a lei de movimento diz o seguinte, que a gente precisa ter esforços ativos, né? De busca do que a gente quer. E eles têm que ser constantes, com aumento progressivo em intensidade. Assim como é o exemplo do peão, né? Um peão que recebe um primeiro estímulo, ele gira, mas ele para, porque não recebeu um novo estímulo. Se a gente der estímulo para esse peão, o peão continua em movimento, né? O autor também traz a imagem da indústria. Uma indústria que cresce, ela não cresce porque ela deu certo e simplesmente ficou parada, né? Por exemplo, o meu primeiro produto deu muito certo, eu vou continuar com esse produto para sempre. A gente sabe que uma indústria de um produto só acaba falindo, né? Agora, uma indústria que quer ser grande, busca sempre gerar novos movimentos, gerar novos produtos, gerar novas rendas, Então, é uma retroalimentação, assim, né? A indústria cresce porque está em movimento, porque está ativa, buscando um propósito, né? E o legal é que se a gente vê, né? No mundo, tudo está em movimento, né? Tudo está em movimento. Não tem nada que está parado, né? Exatamente. Nesse momento aqui, a gente está sentado aqui, mas o planeta está girando, né? A gente está indo junto, né? E a gente está... Os planetas, o Sol também está em movimento, está tudo em movimento, girando. Nosso universo numa velocidade rápida, né? Então é um exemplo também que a gente pode ver na natureza e trazer para nossa vida, né? Exato. Que não tem nada parado, né? E essa é uma característica das leis universais, né? Elas todas têm alguma referência, né? Seja no macro ou no micro, né? A gente consegue encontrar, e essa é uma realidade que a Logosofia tem me ensinado a observar mais a natureza, a observar mais esses movimentos que acontecem para entender um pouco mais da minha realidade, né? Então, na natureza também, como o próprio autor ensina, nada dá saltos. Então eu não vou sair do hospital
e na hora já vou virar um fisioterapeuta Mega de empreendedor. respeito, um mega empreendedor. Tem que dar passos e algo que você manifestou também sobre a constância. Exato. Tem que ser constante nesse sentido. E para isso é necessário a busca das energias internas, porque senão A eu vou busca- dar só um salto baixo e depois eu não... Exato, a busca eu perco. diária de alimentar isso, né? De manter frequente a busca por mais energia, por mais vontade mesmo. Né? Que ótimo. Maravilha, muito obrigado, Augusto, muito obrigado a você que ficou esses minutinhos com a gente. Daqui a pouco a gente vai começar um segundo episódio aí com a Superbet aqui, falando um pouquinho da sua imagem analógica do ônibus. Então, se você quiser, segue com a gente. Se você não tiver tempo, quer ver depois esse podcast também, procure também pela Logosofia nas redes sociais. Nós temos o site www.logosofia.org.br, temos muitos outros episódios dos podcasts, artigos, tem como fazer o download integral dos livros de Logosofia nesse site e também temos ali Instagram, YouTube da logosofia.br para que você possa ver mais vídeos e entender como outros seres também, outras pessoas têm se beneficiado desse conhecimento. Tá bem? Fica aí que logo começa a parte 2 e a gente se encontra. Muito obrigado.